turma, aquele abraço, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio por muitos anos, agora em lives através do Instagram, @Antônio Tilemon. E você também pode acompanhar, se não conseguiu ver ao vivo, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, Papo com Tilé. É só você ir lá, que todas as 80 lives até hoje estão lá registradas. A primeira live foi foi no dia 5 de maio, né? De lá para cá, 80 lives já estão lá registradas no nosso canal do YouTube, Papo com Tilé. É um programa franco, aberto, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim. Como eu digo, a notícia a gente traz para bater um papo com a gente. E como eu estava dizendo, aliás, deixa eu recomendar antes também uma coisa. Se você não pode nos assistir através de imagem no canal do YouTube, você pode pelo menos ouvir a entrevista no podcast que fica no Spotify, Papo com Tilé. Você também lá, se você não tem a condição de ver a imagem, você ouve pelo menos o áudio e escuta a entrevista. E lembrando que hoje é sábado, então na próxima segunda-feira, 13 horas, nós deveremos estar também na Rádio Web Metropolitana de Camaçari, que reprisa todas as lives aqui do nosso Papo com Tilé. Agradecendo aos companheiros Roque Santos, do portal Bahia no Ar, e Clérison Amorim de Almeida, meu querido companheiro lá da minha época da Rádio Metrópole. Bom, hoje eu vou trazer Celso Franco, que é um historiador e, segundo o presidente do Esporte Clube Ipiranga, meu querido amigo Valdemar Filho, a pessoa que mais sabe da vida do Ipiranga é esse cidadão. Foi ele que me recomendou o Celso Franco. Entrevista o Celso, que o Celso é fantástico. O Celso sabe tudo do Esporte Clube Ipiranga. Celso hoje mora em Bragança Paulista. E aí eu pergunto, como é que é essa sua identificação com o Ipiranga? Hoje você morando em São Paulo, você é baiano de nascimento. Me conte um pouquinho sobre quem é Celso Franco. Um abraço, Celso. Prazer enorme tê-lo aqui comigo. Ok, Tiré, um abraço, uma boa noite a todos, né? Então vamos começar aqui um pouco da história do Celso, né? O Celso é paulista, tá? Nascido no estado de São Paulo. Esse carinho, essa consideração para Ipiranga começou quando um jogador baiano, né, o André Catimba, defendeu as cores do André Catimba. Quando André Catimba defendeu as cores do meu time da cidade, e eu vi aquele baiano jogar, marcar muitos gols. Falei, putz, esse cara surgiu da onde, né? Onde ele começou a jogar futebol? Daí eu fui pesquisar, tal, começou no Ipiranga. Falei, poxa, Ipiranga da Bahia, né? Nossa, naquela época, 1976, um moleque ainda, vivendo o André marcar vários gols, tudo, tal. Comecei a pesquisar também um pouco da história do futebol da Bahia, né, e do Ipiranga, principalmente, né? E daí surgiu esse querer saber mais do Ipiranga, ir mais a fundo, porque um clube com uma história tão rica estava passando por momentos difíceis, né? E isso acabou virando uma paixão, né? Então essa é a relação do Celso com o Ipiranga. Foi Sua ali que profissão nasceu. mesmo é historiador, Celso? Você pesquisa sobre vários assuntos, ou foi o Ipiranga foi que lhe encantou e você só exclusivamente tem a história do Ipiranga? Como é a sua vida? Eu realmente estou um pouco por fora, né? Como eu disse aqui, foi o meu querido amigo Valdemar Filho, o presidente do clube, que me disse que Celso é a pessoa que mais sabe da história do Ipiranga. Então convide Celso para fazer a live, que já está entrando nas comemorações dos 114 anos, né? Dos 114 anos Começando do aqui Ipiranga. hoje e até a live da próxima segunda-feira, 13 horas, no canal do Esporte Clube Ipiranga, comemorando os 114 anos com o cantor Pierre Onassis, né? Vai ser uma live especial em comemoração. E eu, como sou apaixonado pelo Ipiranga, não, quer dizer, eu sou Bahia, mas meu segundo clube seria o Ipiranga, justamente pela minha devoção a Santa Dulce dos Pobres. Aliás, eu estou até fazendo aqui a live, só com a camisa da Santa Dulce. Tá vendo? Perfeito. Que era Muito bom, torcedora muito símbolo. bacana. Aliás, só ela não. Tinha Jorge Amado, tinha o professor Jorge Portugal, vários nomes conhecidíssimos aqui da história do estado da Bahia, né? Da Bahia, da terra da Bahia, que torciam pelo Ipiranga, né? Sim, então, Celso, vamos Exato. começar lá de trás. Eu lhe pergunto o seguinte: como foi que nasceu o Esporte Clube Ipiranga há 114 anos atrás?
Então, o Ipiranga, ele nasceu bem antes do existir qualquer liga de futebol aí na Bahia, né? O Ipiranga nasceu já em 1904 com o nome de Esporte Clube 7 de Setembro. Foi fundado por seu Augusto Dias, né? E outros companheiros, né? E nasceu em preto e branco, começou a jogar pelos campos de terra batida que existia na periferia de Salvador. E quando surgiu o 7 de setembro, como eu te falei, a Liga Baiana ainda nem existia. O primeiro campeonato baiano, que foi o segundo do Brasil, começou em 1905. Então o Ipiranga, ele, como 7 de setembro, ele começou a disputar alguns jogos amistosos e foi começando a agregar torcida. Por que disso? Porque o Ipiranga, ele recebia os menos favorecidos, os afrodescendentes, era toda outra classe social que a Liga não permitia. Então, os 5 primeiros clubes que disputaram o Campeonato Baiano de Futebol era uma liga de brancos. Então, o Ipiranga começou a agregar o outro lado. Em 1906 foi quando, por vontade dos demais companheiros, resolveram mudar o nome do clube. Então, o seu Salvador Sanches deu a ideia de colocar Ipiranga, né? Salvador Até para Sanches. Salvador Sanches. Ele era o quê no clube? Ele era um membro dos fundadores da diretoria do Certo. Ipiranga na época, né? Uhum. E ele que sugeriu o nome de Esporte Clube Ipiranga, por ter a data mudado para 7 de setembro, né, de 1906, e aí sim surgiu o Auri Verde, né? O Ipiranga nasceu verde e amarelo. Verde e amarelo. Mas a Liga não aceitava um clube que agregasse a outra classe social. Que Então o coisa. Ipiranga, durante muitos anos, ficou só disputando amistosos com outros times de base e a liga sempre foi elitizada. Então o Ipiranga ficou à margem durante vários anos do Campeonato Baiano. Até que, em 1914, com uma outra estrutura, uma outra liga, o seu Alfredo e também o seu Hermino batalharam, recolocaram o Ipiranga na divisão de elite do futebol baiano, né, na primeira divisão, e foi ali que o Ipiranga começou a ganhar corpo, a crescer. Era o clube do povo. Era o clube do povo. Já em 1914, para você ter uma ideia, Tilé, os jornais de Salvador fizeram uma enquete para ver qual que era o time mais popular da Bahia. E o Ipiranga, já em 1914, já ganhava o título de mais querido. Tá? Para você ter uma ideia de onde vem toda essa trajetória do Ipiranga. Né? Uhum. E o Ipiranga teve a felicidade de encontrar abnegados que fizeram de tudo para que o clube crescesse e fosse frente, fosse o grande da Bahia realmente. Né? Então, por exemplo, seu Augusto, ele foi uma das pessoas também que deu ênfase à diretoria do Ipiranga, foi um cara que batalhou durante muitos anos de frente pela diretoria do Ipiranga, construindo, fazendo associação com o Yankee também, que era um outro clube aí de Salvador, que juntos fizeram talvez o primeiro campo de um time de futebol que não fosse o Estádio da Graça, né, nos anos 20, para poder disputar jogos, né? Então, o Ipiranga sempre foi assim um clube de agregar pessoas de diversas classes sociais em busca de um objetivo que era representar a Bahia como um todo e os seus afrodescendentes. Acho que é uma das histórias mais bonitas quando se fala da introdução do negro no futebol, né? Falam de muitas coisas de outros times, tal, o Bangu, o Fluminense do Rio passando pó de arroz, né? O apelido de pó de arroz porque passava pó de arroz
negros para poder entrar em campo. O Ipiranga não, o Ipiranga pegou e já entrou com aquela diferença toda, agregando e multiplicando. Foi daí que fez a maior torcida da Bahia durante muito tempo, né? Era chamado time do povo. Me diga uma coisa, se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem esse problema. Comigo não tem essas coisas. Então, pelo que você está dizendo, é 1914, então quando o Ipiranga começou no futebol, já era na Federação Baiana de Futebol, aquela data de 14 de setembro de 1914, a fundação da Federação Baiana. Então, ele não tinha sido aceito, então, na Liga Baiana de Desportos Terrestres, que foi a primeira, não é isso? Exato. A Primeira Liga não aceitava clubes que tivesse uma aproximação com a outra classe social, né? Era a Liga dos Branquinhos que falavam, né? Lamentável isso. Nós estamos Lamentável. Cento e poucos anos atrás, imagina, rapaz. Lamentável. Era uma situação que a gente jamais poderia acreditar que existisse, né? Mas, infelizmente, existiu. Mas pro bem do Ipiranga... Celso, imagine há cento e poucos anos atrás. E como foi a primeira participação do Ipiranga no campeonato? O Ipiranga já ganhando uma boa torcida, já conquistando vários adeptos. Como foi a primeira participação dele em 1914? Então, o Ipiranga, o primeiro jogo oficial dele, ele empatou, na estreia do campeonato, ele empatou com o Fluminense de Salvador aí, né? 0-0. O primeiro jogo oficial do Ipiranga em campeonatos foi um 0-0 com o Fluminense aí da capital. Mas, assim, os outros times já estavam bem mais preparados. Só que o Ipiranga, em 1914 já, ele veio forte com a base. O segundo quadro do Ipiranga foi campeão baiano, logo no primeiro ano de disputa. Então ali já se revelou João Nova, Oscar, outros craques que viriam a dar ao time principal as conquistas futuras, né? Então o Ipiranga no primeiro campeonato ele ficou acho que na terceira ou quarta colocação, empatado com outros times lá, o Internacional. Mas o time de base entrou forte. O segundo quadro já foi campeão. Foi em cima do Internacional que o Ipiranga foi campeão baiano do segundo quadro. E dali saiu aquela base que foi do time de campeão primeira vez em 1917, né? Primeiro título, 1917. 17, o time principal. O Ipiranga tem 10 títulos estaduais, né? 10 títulos estaduais, 10 títulos, 12 vices-campeonatos, né, na primeira divisão. O último foi em 1951, ele só perdeu um jogo naquele campeonato, perdeu para o Galícia 2-0, mas dos demais ele passou ileso contra a Vitória, a decisão foi contra o Vitória, mas ele passou ileso contra os demais, só perdeu um jogo em 51. Mas o que acontece? Desses 10 títulos, 7 foram invictos. Qual time que ganha 10 campeonatos e 7 de formas invictas? E 2 ganhando todos os jogos, né? O Ipiranga ganhou 2 campeonatos, assim, ganhando todas as partidas. Então, foi um negócio bem bacana também. 10 títulos, sendo 7 invictos, são 70% das conquistas de forma invicta, né? É um negócio realmente fantástico. De forma invicta. A nível de números, né? A nível de números, sim. Um número fantástico. E adversários fortes, né, Tilé? Tinha a associação, tinha o Baiano de Tênis, tinha o próprio Vitória, né? Então enfrentou o Botafogo. Botafogo, o clássico mais antigo da Bahia é Ipiranga e Botafogo. Desde 1914 eles se enfrentam. O primeiro jogo do Botafogo na história foi contra Ipiranga. Então, era o chamado clássico do pote, não? Não, esse clássico do pote era Bahia e Botafogo, Bahia e né? Botafogo. Bahia e Botafogo. O jogo entre Ipiranga e Botafogo é o derby. É o clássico mais antigo do futebol baiano que eles consideram, né? Então é o derby baiano. Como conhecedor profundo da história do Ipiranga aí, qual foi o melhor time da história do Ipiranga, na sua opinião? Olha, falar assim do melhor time é difícil. Assim, eu faço assim uma seleção do Ipiranga, né? Porque um time que teve Apolinário Santana, Popó, o cara que diz que era o cracaço dos anos 20 e 30 na Bahia, né? Então Popó arrebentava.
pela seleção baiana. O cara marcou 5 gols contra o Fluminense do Rio num jogo que o Screte baiano meteu 5-4 no Fluminense Carioca, que quando vinha o Fluminense jogar com o Ipiranga, tremia quando ouvia falar Popó, né? Então, e o Fluminense é um Que dos ano isso mesmo, fregueses do Celso? Ipiranga na história. Que Oi? ano foi isso mesmo? 1922. 1922. Uhum. 22. Uhum. Mas o Ipiranga teve um jogador que diz que era do Exército, com o apelido de Dois Lados, né? Teve craques do nome de Pequeno, teve Ismael, teve Antônio Mário, teve jogadores que serviram à seleção brasileira, né? O próprio Pequeno jogou com o Henrique na seleção de 1957, que representou o Brasil no Chile, na Taça Rougens, né? Então, o Ipiranga sempre teve grandes jogadores, né? Teve goleiros bons, João Nova, aquela família com sobrenome Nova, nossa, impera no Ipiranga, né? Então, tem bastante craques assim. Não dá para dizer qual o melhor Ipiranga de todos os tempos ainda. A gente vai Uhum. chegar lá, né? Uhum. Mas assim, os times que foram campeões invicto, ganhando todas as partidas, merece um belo de um crédito, né? Porque Uhum. não é fácil passar 2 turnos no campeonato vencendo todos os jogos. É verdade. Ó, você que está entrando aí na nossa live agora, hoje nós estamos fazendo uma homenagem aos 114 anos do Esporte Clube Ipiranga, com o historiador Celso Franco contando a história do clube. Depois de amanhã, 114 anos, haverá uma live promovida pelo Esporte Clube Ipiranga, que vocês poderão assistir no canal do EC Ipiranga, Ipiranga com Y, né? Ipiranga com Y no primeiro som de I, Ipiranga, Y aí, Piranga. Como o clube até hoje registrado, né? Então, o meu amigo Valdemar Filho, presidente do clube, vai promover uma live 13 horas, segunda-feira. Inclusive, vai ter um QR Code para que você possa colaborar com qualquer importância para o ressurgimento do Esporte Clube Ipiranga. O Valdemar está com um projeto maravilhoso, que eu não posso detalhar aqui, porque me foi contado em confidência, quer dizer, como é que eu poderia dizer, por confiança, né? E quando você obtém uma informação por confiança, eu acho que você não deve chegar e contar. Mas o projeto é um projeto grandioso para o Ipiranga de hoje, né? Que está aí todo mundo dando como morto, mas não está morto coisa nenhuma. E o Ipiranga, Valdemar quer recolocar o Ipiranga na segunda divisão em 2021, para tentar chegar de volta à primeira divisão em 2022. Então, nós estamos... essa live de hoje, a pedido do meu amigo Valdemar Filho, ela é o início das comemorações dos 114 anos do Ipiranga, depois de amanhã, com essa live que o clube vai promover, 13 horas, com um show de Pierre Onassis, um cantor muito conhecido por aqui. Depois, inclusive, da nossa live, eu vou soltar nas minhas redes sociais o videozinho de Pierre Onassis convidando todo mundo para participar. Essa minha admiração, como eu disse aqui antes, Celso, ela vem de Irmanduz. Eu tenho uma fita, aquelas fitas cassetes, né, que hoje em dia você não consegue nem mais botar para rodar em lugar nenhum, porque não existe mais aqueles gravadores daquele tempo. É E que verdade. ela conta, inclusive, de viva voz, né? Ela conta e tem vídeos no próprio Instagram das obras sociais de Irmanduz, tem vídeos que ela conta a história do amor dela pelo Ipiranga, que ela ia com o pai para os estádios da Graça assistir aos jogos do Ipiranga, né? E ela Sim. cita, você falou de Apolinário Santana, o Popó, ela cita o Popó como o grande ídolo dela no futebol, que ela ia para o estádio da Graça para assistir o Popó jogar. Você chegou a ver o Popó jogar? Não, eu não tive essa oportunidade, Eu né, também Tilé? não. Eu também não. Assim, o que a gente busca na história, o que eu estou resgatando, tá? Quantos gols o Popó fez pelo Ipiranga, né? Porque ele, além do Ipiranga, ele defendeu vários outros clubes aí de Salvador, mas Popó, assim, pelo Ipiranga, ele marcava muitos gols. Então, como diz a irmã Dulce, né, nos depoimentos dela, né, ela via aquele moreninho jogar lá com as pernas tortas, driblando todo mundo, marcando gols. Então, putz, ele encantou a irmã Dulce, né? Até quando eu fui no memorial aí em Salvador da irmã Dulce,
visitar tudo, conhecer um pouco também da história dela. Eu fiquei também encantado por estar a camisa do Ipiranga lá, muitas coisas que lembram o Ipiranga, lembra a história do clube, né? Então, Popó, assim, pena que muitos historiadores não não dê tanto valor a uma história tão bonita, tão cheia de passagens assim marcantes, né? Porque, poxa, o Ipiranga enfrentou grandes clubes brasileiros, assim, e Popó estava lá, Popó marcou gol no Flamengo, Popó marcou gol no Fluminense, Popó marcou gol no América Carioca, no Santa Cruz, um dos nossos fregueses no futebol, né? O Santa Cruz de Recife. O Ceará também, que é o maior freguês do Ipiranga, levou gols de Popó. Então, poxa, o Apolinário Santana morreu pobre também, né? Pelo que eu sei e tal, abandonado aí tudo. Mas, assim, é um craque, é uma das maiores expressões do futebol baiano. Então precisa ser dito, precisa ser preservada a história e mostrar que realmente esse cara, né, e outros jogadores de renome que fizeram a história, presidentes, outras pessoas, têm o seu lugar de destaque nessa história tão bonita que o Ipiranga escreveu em 114 anos. É verdade. Você colocou uma coisa interessante. Você falou que o Ceará é freguês do Ipiranga. Você sabe que hoje Bahia e Vitória tomam pau do Ceará toda hora, né? Exato. Então me conte aí os confrontos Ceará e Ipiranga. Nossa, Ceará e Ipiranga começa lá na década de 20, né, quando o Ipiranga foi fazer uma excursão ao norte lá e praticamente detonou detonou Remo, Paysandu, na época tinha um outro time também lá em Belém do Pará de renome, o Ipiranga foi lá e ganhou. Daí ele foi para outro estado, bateu no Tupã do Maranhão e foi vitórias em cima de vitórias. E o Ceará se tornou o maior freguês do Ipiranga. Todos os jogos que o Ceará fez com o Ipiranga, acho que ele só empatou um jogo e ganhou um. O resto é só derrotas. São mais de 9 vitórias, assim, quase que consecutivas do Ipiranga contra o Ceará. Então o Ceará é freguês de caderneta. Que Esse é. fato, que fato bacana esse, porque o meu Bahia, por exemplo, levou 3 cacetes do Ceará agora, recente, né? Na Copa do Nordeste. Então, 3 porradas. E o Vitória também perdeu recentemente para o Ceará. Quer dizer, o Ipiranga, Então, fosse hoje, o Ipiranga seria aquele que iria salvar o nosso futebol da freguesia. o futebol contra os cearenses, com certeza. Mas tem outros também, né? O Ipiranga enfrentou Curitiba, enfrentou Cruzeiro de Belo Horizonte, enfrentou os paulistas aqui, enfrentou Portuguesa, enfrentou São Paulo, Corinthians, o Palmeiras levou umas bordoadas aí no Estádio da Graça, né? O Santos também foi até Salvador, já enfrentou o Ipiranga. Agora, assim, contra os cariocas, por incrível que pareça, o campeão carioca de 1926, o São Cristóvão, é o Asa Negra do Ipiranga. Então, o São Cristóvão era a pedra no sapato do Ipiranga. O Bangu também, por vezes. Mas Fluminense, Flamengo, Botafogo não tinha vez com o Ipiranga, sabe? Então, o Ipiranga ia e batia. O Vasco já era meio complicado, né? Uma vez o Ipiranga foi fazer uma excursão no Rio de Janeiro, o Vasco deu uma surrinha legal no Ipiranga em São Januário, mas faz parte da história também, né? Ô Celso, você falou que o Ipiranga começou, salvo engano, como verde e branco, alguma coisa assim, se a memória não me falha. Quando foi que o Ipiranga adotou realmente o amarelo e preto? Ele começou como verde e amarelo, né? Verde e Nos amarelo foi o que você anos falou, isso mesmo. verde e amarelo. Verde e amarelo. Quando ele entrou para a Liga, né, já em 1914, ele já entrou aurinegro, né? Eles escreviam ouro e preto, né, nos jornais da época, né? Mas o Ipiranga ainda voltou a usar o verde e amarelo na década de 60, né? Teve até toda uma superstição que o Ipiranga, depois que foi vice-campeão nos anos 60 contra o Bahia, que o Ipiranga precisava mudar de cor, precisava mudar de nome para voltar a ser campeão baiano, né? Então, teve uma época aí que a diretoria optou
trocar as cores do clube de novo para verde e amarelo e mudar o nome do clube para Clube de Futebol Ipiranga, né? Mas não deu certo, só ganhou o torneio início de 1963 e daí voltou de novo a ser aurinegro, que acho que é a cor mais representativa, mais bonita, até porque todo o Nordeste, de 1914, quando Ipiranga começou a fazer essas excursões de navio lá para jogar no Maranhão, jogar em Natal, jogar em Aracaju, porque o Ipiranga pegava navios aí em Salvador e o navio percorria toda a costa brasileira e ia parando nas capitais, onde Ipiranga era recebido com festa, como Clube do Povo da Bahia, né? Às vezes até como seleção baiana de futebol, porque era tantos craques, né? Jogava em Aracaju, os estádios lotavam. Pegava o Sport, o América, lá em Recife, estádios lotados. Então, Paraíba com 13, no ABC de Natal. Então, é uma história muito rica, Tilé. Tem muita coisa bacana aí que precisa realmente ser resgatada. Uhum. E a Vila Canária, ela participa da história do Ipiranga a partir de que ano? A Vila Canária que ainda existe até hoje, né? Lá existe bom, existe, quer dizer, o espaço, porque como estádio realmente ficou em situação deplorável, que é o estádio José Galdino Leite, né? Que o Exato. Ipiranga está lutando agora para reformar esse estádio. O presidente Valdemar Filho está tentando reformar esse estádio com grama sintética, é um dos projetos dele, para que o Ipiranga participe da segunda divisão de 2021. Né? Então, a Vila entrou na história do Ipiranga a partir de quando? Olha, é algo também que eu estou trabalhando em cima para ter mais detalhes. Certo. O que eu vi pessoalmente quando eu estive em Vila Canária era o lançamento da Pedra Fundamental, que está até hoje lá próximo à sede lá de 1974. Deve ter sido adquirida um pouco antes, né? A Pedra Fundamental do estádio foi lançada em 1974, teve o presidente da CBD na época, tal, Leno Nunes, tudo esteve com a representatividade do Rio de Janeiro aí na inauguração da Pedra Fundamental no ano de 74. Mas ainda falta detalhes, Tilé. Isso daí é algo que nos jornais, por exemplo, que a gente pesquisa tudo aqui no estado de São Paulo, eu não encontrei muitas informações a respeito. Mas assim, de 1974 para cá, acredito eu que em 1985 foi a inauguração do estádio, né, o Ipiranga na volta da segunda divisão nos anos 83, 84, o Ipiranga jogou no Galdino Leite, o Galícia também fez uso do estádio, o Redenção, o Botafogo, né, então os outros clubes usaram o Galdino Leite para poder disputar jogos. Assim, o projeto de restauração desse espaço, da Vila Canária, acho fantástico, porque o Ipiranga, com aquele projeto Canarinho, com tudo que o Ipiranga já plantou e pretende plantar no futuro, eu acredito que é essencial esse espaço da Vila Canária, porque é um território, vamos dizer assim, da Bahia, onde eu vi bastante moleque batendo bola na rua. Na época que eu fui aí visitar, tinha molecada dentro também ali da Vila Canária, jogando na quadra, jogando no ginásio coberto, né? Então, realmente, o Ipiranga resgatando a Vila Canária, tendo ali o seu ponto de equilíbrio, a sua sede, tudo resgatado, acho que o Ipiranga tem tudo para retomar a sua essência, reconquistar sua torcida, ampliar sua torcida com jovens, né, com a molecada de hoje, sabendo quem foi o Ipiranga no passado e o que o Ipiranga pretende daqui para frente. Então, acho que a Vila Canária é essencial, né, para aquilo que o Ipiranga pensa no futuro. E o Valdemar está batalhando muito para isso, com Uhum. certeza. Ô, Celso, a que você atribui o Ipiranga chegar a praticamente deixar de existir? Se era um clube tão grande lá atrás, né? Chegou ao ponto de ser a maior torcida do futebol da Bahia, em menos de 50 anos, praticamente esse time hoje está já há alguns anos, né? Meio É. encostado, meio afastado, tal.
A que você atribui isso por sua curiosidade em estudar a história do Ipiranga, em pesquisar? A que você atribui que isso possa ter acontecido? Porque eu, sinceramente, lamento profundamente, porque o Ipiranga era um clube, digamos assim, o Ipiranga é um clube leve, simpático, né? É aquele clube que ninguém fala mal, que todo mundo tem uma pontinha de gostar do Ipiranga, mais até do que Galícia, que é mais voltada à colônia espanhola do que propriamente ao povo baiano, né? Do próprio Botafogo, que você citou aí, da família Carneiro, Miguel Carneiro, Augusto Carneiro, esses clubes foram sumindo, o Wilson Ferreira, esses clubes foram aos poucos sumindo. Botafogo, Galícia, Ipiranga, Leônico, né? Que ainda Leone. tem hoje o grande benemérito Guiovaldo Veiga, que fundou, dentro da sua própria área de terreno de casa, um museu do Leônico. Se você Verdade, for muito bonito. visitar o Museu do Leônico, você vai ver que é uma coisa que guarda história realmente e que ninguém valoriza, Sim. ninguém. O O que eu moleque lamento é que travesso, né? o brasileiro é aquela pessoa que não tem memória. Ele não Não tem guarda memória. nada do passado, né? É capaz de daqui a pouco ninguém se lembrar mais nem quem é Pelé, o maior jogador de futebol de todos os Exato. tempos, né? Exato. Eu acho graça, não sei a sua opinião como gostando de futebol também, eu acho graça quando alguém diz que, que Maradona foi mais jogador do que Pelé. Ora, pelo amor de Deus. Não. Eu vi Pelé jogar, né? Eu assisti Copa do Mundo de 70, quando eu tinha 10 anos de idade, pela televisão, a primeira Copa transmitida por TV colorida, lá do México, Colorida. né? Sim. A seleção brasileira encantava o mundo. Pelé é um negócio extraordinário, né? Tanto que chegou a jogar nos Estados Unidos, no Cosmos, né? Era Exato. fantástico. Querer dizer que Maradona é mais jogador, Não. foi mais, não, foi mais jogador do que Pelé, isso é um absurdo. Um absurdo. Alguém diz assim também que hoje, comparando aos tempos, Messi joga mais do que Pelé jogava. Pelo amor de Deus, gente. Não, Pelo amor de não. Deus. Esse Procure o pessoal que não tem viu o aí de Pelé jogar. passado. Procure o que tem de passado, que existem alguns álbuns interessantes sobre a carreira de Pelé, que você vai ver que Exato. não tem condições de comparar nada disso, né? Então eu volto ao Com início da minha certeza. pergunta. E que você atribui que o Ipiranga praticamente quase tenha sumido do mapa? Pelos meus levantamentos, Tilé, e assim, o Ipiranga, de 1914 até 1977, ele disputou sem interrupção o Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Então, 1914 a ainda, 1977. perdão, de 1916, ele disputou, começou a disputar em 1914, disputou 15, 1916 ele não disputou, né, por uma briga com a federação, e depois de 17 até 1977 é interrupto a participação do Ipiranga nos campeonatos. Tem uma história aí que a turma, até em qualquer pesquisa que você faz na internet aí, fala que o Ipiranga não disputou o Campeonato Baiano de 1969, que disputou a segunda divisão, que o Ipiranga tinha caído e tal. Fato, não disputou a segunda divisão, disputou a primeira divisão, tanto que estreou contra o Bahia, no primeiro jogo contra o Bahia 0-0, subiu o Redenção na época, subiu o Modesto Ideal de uma outra cidade, Santo Amaro, aí, parece que da Bahia, e o Ipiranga não caiu para a segunda divisão em 1969, ele disputou até então. Só que o último campeonato de renome nacional que o Ipiranga disputou foi em 1970, a Taça Norte e Nordeste. Né? Jogou Ipiranga, Galícia, contra Sport, CRB, Confiança, Itabaiana, era o grupo tal. O Ipiranga até foi bem, ele perdeu a vaga para o Sport Recife por um saldo de um gol. Por saldo de um gol. Então se classificou para a segunda fase o Galícia e o Sport, e o Ipiranga ficou fora. Foi ali a última participação assim de um campeonato de âmbito nacional que o Ipiranga disputou. Só que nos anos 70, no final dos anos 77, Galícia, Ipiranga e Botafogo se rebelaram contra a Federação Baiana por não ter colocado eles para disputar o torneio que ia indicar um outro representante para o Campeonato Brasileiro. Então, disputou Itabuna, Zabona. disputou Fluminense de Feira, né? Catuense, e os outros três ficaram de fora. O que fizeram? Os três
grandes clubes, pelo amor de Deus. O Botafogo, 7 títulos de campeão baiano, Galícia, tricampeão baiano, demolidor de campeões, tudo com toda aquela história, campeão em 69. Os três resolveram não disputar o campeonato baiano do ano seguinte. Para mim, ali foi o ponto aonde Botafogo e principalmente o Ipiranga começaram a dar o checkmate na própria história. Até porque em 1979, Galícia e Botafogo voltaram, mas o Ipiranga não voltou. O Ipiranga só foi voltar em 1980. Quando o Ipiranga voltou, já teve que enfrentar a segundona, demorou alguns anos para voltar, foi campeão em 83, mas daí o que acontece? O Ipiranga alternou altos e baixos. Começava bem o campeonato, teve, acho que em 1984, se não me falha a memória, foi campeão do primeiro turno do Campeonato Baiano, passou na frente, ganhou 2 clássicos contra o Vitória, né, meteu 2-0 na Fonte Nova, depois repetiu o mesmo placar. Então, putz, ganhou do Bahia. Então o Ipiranga estava forte. Só que alguma coisa acontecia que no retorno o Ipiranga já não ia bem. Né? Daí começava aquela derrocada de derrotas, e o time acabava numa posição intermediária. E aí o que acabou acontecendo? Esses rebaixamentos de começar bem e cair para a segunda divisão acabou, acho que, afastando um pouco o torcedor de Ipiranga. Jogos entre Ipiranga e Bahia levava mais de 10 mil pessoas em campo. Eu tenho todas essas estatísticas. O clássico do povo, nem Bahia e Vitória levava tanto público quanto Ipiranga e Bahia quando jogavam. E quando o Ipiranga enfrentava Botafogo, Galícia, era mais de 2 mil pessoas no campo. Hoje em dia, o Galícia, o Ipiranga não consegue levar esse público presente mais nos estádios, né? Por quê? Por que se tinham torcidas tão grandes? Por que se afastaram, né? Então, eu acredito que o ponto que deu início à derrocada dos outros 3 grandes clubes baianos, até o Leônico eu coloco também, dos 4 grandes clubes baianos, Leônico, Ipiranga, Botafogo e Galícia, foi o afastamento. Aquele período que afastou, os times do interior começaram a ter mais representatividade. Corpo, né? Exato, começaram a ganhar corpo, eles pegavam as seleções, esses campeonatos de seleção aí que tem aí no interior aí da Bahia, putz, pega Jacuipense, pega jogadores de lá, Cruzeiro de Cruz das Almas, então cada um pega jogadores dessas bases, daí vem mais forte, daí sem torcida, sem patrocínio, a coisa vai começando a degradar. Né? Não foi só o Ipiranga que a sede ficou deteriorada, o Parque Santiago também estava numa situação bem precária até anos atrás. Aí, dizem que está passando por uma reforma agora, né? E que vem aí muito bonito. Agora. É o que me disseram, não fui lá ver ainda, mas dizem que está passando por uma reforma agora, nesse momento. Né? E aí Valdemar entrou em campo e tá formando... É que eu não posso dar detalhes. Não é exato. O detalhe agora que a gente tem que dar, Tilé, é que temos que colaborar com essa bilheteria digital, né? Todo mundo tem que acessar o QR Code na live de segunda-feira, ajudar o Ipiranga, com qualquer quantia, né, Tilé, para que a gente possa... Qualquer quantia, para a gente poder trazer de novo o Ipiranga forte, grande e trazer definitivo, para não ter mais essas idas e vindas. Isso afasta o torcedor, isso deixa um clube que teve 62 participações consecutivas na primeira divisão, 14 alternadas, tanta coisa bacana, e de repente fica um período aí de 3 anos parado aí, isso não faz bem, né? Não faz bem. Então acho que foi em 1978 que começou realmente títulos. A gente pode até falar, poxa, o último título foi em 1951, tá? Mas teve vários vice-campeonatos entre 1951 e até os anos 80, teve campeão de primeiro turno, etc. Eu não sei se você saberia precisar realmente, mas o Ipiranga, salvo engano, eu comecei na crônica em 1976.
7,6. Eu vou fazer 44 anos de profissão em 9 de dezembro. E, salvo engano de memória, quando eu comecei, o Ipiranga tinha 10 títulos e era o segundo maior detentor Campeão de baiano títulos, de porque o Vitória futebol. ainda tinha 7 ou 8 ainda. O Vitória chegou a Exato. 29, há poucos anos atrás, chegou a 29 títulos. Mas por muitos anos o Ipiranga foi o segundo maior detentor de títulos, com os 10 títulos que Só em conquistou. 89 que o Vitória conseguiu igualar o Ipiranga em número de títulos. Tá vendo aí? Foi de 1989 para cá que o Vitória superou. E até em jogos, o Vitória, até a década de 70, o Vitória era freguês do Ipiranga. O Ipiranga tinha muito mais vitórias no confronto direto contra o Vitória do que o Leão lá da Barra lá. Então, para você ver que a grandeza, ela não se perdeu lá em 1951, como muitos falam. O Ipiranga foi gradativamente, porque se ele tivesse perdido em 1950, ele não teria conseguido a Vila Canária em 74, já teria Exato. partido por uma situação irreversível bem antes, né? Verdade, concordo com Então, você. Concordo com você. o Ipiranga foi muito bem assim alimentado, administrado, só que os títulos não vinham, né? Pegava uma época aí de que um Bahia disputava melhor de três, putz, o Ipiranga ganhava o primeiro jogo na decisão, o segundo empatava, o terceiro o Bahia fazia mais gols, a gente perdia o título, né? Então não era uma questão de, do clube ter se apequenado, né? Até falaram uma vez, né, que parece que tinha uma lenda aí que sepultaram um torcedor, um jogador com a camisa do Ipiranga e daí o time não ia ganhar mais. Mas isso é lenda porque o Ipiranga disputou campeonatos, fez campanhas formidáveis e tem muita coisa ainda para ser dita ainda. Como estava contando, eu comecei em 76 e o Ipiranga ainda tinha times bons naquela época, né? Sim. Até a década de 80, o Ipiranga, acho que até alguns inícios, talvez início dos anos 90, o Ipiranga teve presidentes que eu acompanhei. O deputado José Galdino Leite fez um belo trabalho, né? Eu transmiti jogos do estádio do Ipiranga pela Rádio Sociedade da Bahia, quando eu trabalhei por lá, pela Rádio Cultura da Bahia, Que quando eu trabalhei por bacana. lá. Esse estádio que nós estávamos comentando há poucos instantes, né? O estádio do deputado José Galdino Leite. Né? E depois de José Galdino, acho que veio o Walter Serra, né? Tivemos o doutor José Gonçalves como presidente, até recentemente o ex-goleiro Emerson, que foi também presidente do clube por, acho que 5 anos, salvo engano. E Emerson deu muito, eu não gosto de falar a palavra azar, mas não deu sorte, vamos dizer assim, não deu sorte, porque o Ipiranga estava praticamente voltando, salvo engano, em 2011, quando perdeu o jogo final no estádio Pituaçu para Jacuipense. E aí a Jacuipense Certo. subiu e o Ipiranga não. Eu me lembro que um ano depois, também o Ipiranga bateu na trave de novo, perdendo a classificação para o Galícia, lá em Feira de Santana. O jogo foi em Feira, não me recordo por que motivo. Não me recordo por que motivo foi. Não sei se era para a Copa das Confederações, que estava tendo aqui em Salvador, Sim, Copa das 2013, Confederações. alguma coisa Estava assim. indo E aí para os o jogos Sul. foram sendo tirados de Foi numa Pituaçu, que era o local cidade. de treinamentos de seleções, né? E a Arena Fonte Nova Sim. sendo inaugurada, a nova Arena Fonte Nova. Então os jogos estavam indo para o interior. E eu me recordo que esse jogo que desclassificou o Ipiranga do acesso em 2013 foi um jogo no Joia da Princesa, eu estava lá, contra o Galícia. Então, eu concordo plenamente com tudo que você disse aí. Não o fato só de ser historiador e conhecedor profundo da história do Ipiranga, você. Pelo fato de que realmente, se o problema tivesse vindo de 1951 para cá, do último título, realmente o Ipiranga não teria chegado a esse ponto que nós estamos comentando aqui agora. Né? Das gestões de José Galdino Leite, das gestões de Walter Serra, da gestão de Walter Serra, da gestão depois de Dr. José Gonçalves, da gestão do próprio Emerson Ferretti, e antes de Emerson, o próprio Valdemar Filho, que voltou depois de Emerson de novo. Né? Então, eu concordo Sim. plenamente com você. Eu acho que o declínio não foi em 1951. Eu acho que você foi muito feliz quando citou esse detalhe aí, da briga dos clubes com a federação, e que, de fato, isso aconteceu. Eu me recordo que, salvo engano, o presidente da federação era Raimundo Viana ou era Carlos Alberto de Andrade.
uma coisa ou outra. E aí, esses clubes deixaram de disputar o campeonato e talvez aí tenha sido um enfraquecimento realmente, né? Aquilo que influenciou diretamente para que eles tivessem se apequenado. Essa que Sim, é a eu vejo triste por esse realidade, lado. né? Eu vejo por esse lado, até porque Botafogo e Galícia, mesmo retornando depois, já acabaram sofrendo, né, com essa situação. Uhum. O Ipiranga ainda esperou mais um pouco para retornar e isso acabou realmente trazendo consequências quase que irreversíveis, né? Tanto para os três, né? Até pelo Leônico também, né? Então, isso acho que foi realmente o ponto que culminou isso tudo, porque a história passada, as pessoas que se doaram pelo Ipiranga, né? Principalmente que a gente está falando do Ipiranga, eles fizeram o máximo pelo clube, sabe? Um time de futebol que cedeu jogadores para a seleção brasileira. O Ipiranga enfrentou a seleção brasileira de futebol, né? O Ipiranga perdeu para a seleção brasileira de futebol, que tinha Leônidas da Silva, tudo tal, mas enfrentou a seleção do Brasil. O Ipiranga tem jogos internacionais na sua carteira de jogos. Enfrentou o primeiro jogo internacional de Ipiranga, Tilé, foi contra o Sul de América do Uruguai. O time veio a Salvador com 3 campeões olímpicos de futebol da seleção que foi primeira campeã mundial de futebol em 1930. Em 1931 esse time jogou contra o Ipiranga. Então, são histórias que marcam um clube gigante, 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 porque que eu sempre falo para o mestre Valdemar, por que o Ipiranga encanta? Pela sua história, Pela pelos leveza do seus nome, torcedores, né? pela defesa do Como eu digo, o nome, Ipiranga tem pelos um nome seus... leve, o Ipiranga é um nome que todo mundo Exato, gosta, né? Deixa exato. eu mandar um abraço aqui, me permita, Celso, para o doutor Paulo Sim, Matos. Ele colocou aí uma mensagem que ele foi médico do Ipiranga. Meus respeitos, viu, doutor Paulo? Foi o médico do Walter Ipiranga nas Serra, gestões de Walter Serra, Marlival Vieira e José Gonçalves, José né? E está pedindo Gonçalves. que salvem o mais querido. Eu estou dando aqui minha contribuição pequenininha. Há uns 15 dias atrás, eu fiz uma live com o presidente do Esporte do Ipiranga, né? Tem gente que diz assim, hoje não dá audiência. A mim não importa isso, eu não estou preocupado com a audiência, estou preocupado em trazer conteúdos interessantes, sabe? Um dia a coisa engrena. Quando você está começando uma situação nova, né, ela caminha assim lentamente mesmo, mas eu não sou um cara apressado. Eu gosto de trazer conteúdo interessante, tá? Eu vejo muita gente, me desculpem aí, muita gente fazendo live sem nenhuma qualidade. E a minha preocupação é trazer coisas que acrescentem como jornalismo, né? Então, eu fiz há uns 15 dias atrás uma live com o Valdemar, ele contando do plano dele, do projeto dele de fazer o Ipiranga voltar o ano que vem, com a recuperação do estádio José Galdino Leite, com campo de grama sintética. Tudo isso ele tem já em maquete, através de uma parceria aí que eu não posso falar porque me contou em confiança, né? Então, a gente precisa ajudar esse clube a voltar, né? E eu me sinto mais identificado pelo fato de ser devoto de Irmanduz. A gente está falando tanto de Irmanduz aqui, mas o Ipiranga teve Jorge Amado, Jorge Amado, né? O Ipiranga teve Jorge Portugal, que recentemente faleceu. Jorge E a gente houve nomes Portugal. históricos aí do Ipiranga, Celso. Ó, eu vou começar assim, primeiro, porque Uhum. se o pai do futebol, que introduziu o futebol na Bahia, era Ipiranga, então por aí você já vê aonde vai a história do Ipiranga, né? O Zusa, que o Sim, José o Souza Ferreira. Júnior, exato, Uhum. ele era torcedor do Ipiranga, então começa aí a história do mais querido. Zusa, pai do futebol baiano, torcedor de Ipiranga. Depois seu Augusto Maia Bittencourt. Dirigiu o Ipiranga durante muitos anos e recebeu o título de presidente perpétuo do clube, né? E o grande benemérito nas décadas de 20 e 30. Esse também é um outro nome. Depois tem pessoas que no anonimato ficaram com seus nomes esquecidos. Vários grandes presidentes, dirigentes, torcedores,
por exemplo, agora recentemente, né, você falou do Jorge, Mestre Pastinha, Mestre Pastinha, Manduce, sim, Mestre Pastinha, é, bem lembrado. Uhum. exato, Manduce, Jorge Amado, teve um presidente da Federação Brasileira de Futebol também que ele se declarou Ipiranga. Eu me esqueço o nome do cara agora, mas tem um presidente da CBF que ele, Não quando foi. esteve na Eu Bahia. tenho a impressão que tinha sido ainda a CBD ou CBF iniciando, Giolite Coutinho, não? Não, Não. não, era Nós tivemos Giolite Coutinho, tivemos Almirante Heleno Nunes. Estou falando assim do passado, né? Heleno Nunes. Heleno Nunes. Almirante Heleno Na Nunes. época, na época, em 1976, se não me falha a memória, quando no dia do futebol, considerado o dia 19 de julho, que ele fez aquele depoimento oficial declarando o Esporte Clube Rio Grande o clube mais antigo do Brasil, ele falou que na Bahia existia um clube de futebol que ele adorava, e esse clube era o Ipiranga. Uhum, Ele também deu esse depoimento. uhum. Me falaram que Dorival Caymmi também era Ipiranga. Ainda estou pesquisando tudo, porque se tiver mais esse cara Esse eu não me dando recordo, chamego, sinceramente, não me recordo de Dorival também, não. Esse aí eu também não me recordo, não. eu estou pesquisando, porque se esse daí também afirmar, tiver coisas que foi Ipiranga, então também é um negócio bem bacana, né? E agora tem o Valdemar, tem Tilé, tem outros caras aí apaixonados Querendo pelo ajudar, né? Ipiranga, né? Hoje até uma Por isso, pessoa que, quando viu no meu Instagram a chamada da sua participação para falar da história do Ipiranga, né? sim. Uma pessoa me disse assim, eu acho que foi Julinho Almeida, que ontem eu fiz a live com ele, o cinegrafista Júlio César Almeida, o maior cinegrafista de TV da Bahia, que teve uma história riquíssima. Quem quiser assista lá no nosso canal do YouTube, Papo Contilé, a entrevista dele. E ele me disse uma coisa, eu acho que o Ipiranga deveria colocar a imagem de Irmã Dulce na camisa, porque isso repercutiria nacionalmente. E aí conseguiria um marketing nacional, no sentido de ajudar o clube a voltar. E eu concordo com ele. Né? Embora existam outros grandes nomes, mas Irmã Dulce chegou a ser declarada santa pelo Vaticano. Né? Então, é uma imagem excepcional, com todo respeito aos outros, que me merece todo respeito, uma imagem maior do que a de Jorge Amado, uma imagem maior do que a do próprio Jorge Portugal, enfim, de todos esses que nós estamos citando aqui. Não estou aqui querendo medir tamanho de imagem de ninguém, não, mas é a repercussão do nome mundial, né? Uma santa, declarada santa pelo Vaticano. O Juninho me disse isso. Eu sugiro ao presidente Valdemar Filho colocar a imagem de Manduce na camisa do Ipiranga. E eu acho que isso pode ser uma dica muito legal mesmo. Ele acha, como é um cara que trabalha com televisão, ele acha que isso pode repercutir nacionalmente. Vai chamar a atenção de toda a imprensa esportiva brasileira. E o Ipiranga volta ao marketing nacional. Eu não sei como é que o Valdemar vai encarar isso, eu vou passar essa colocação que o Julinho me fez. Mas, infelizmente, viu, o Celso, você sabe que live dura 1 hora, o Instagram interrompe, nós temos 3 minutos, e eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já fazia nos meus quase 800 programas na Rádio Metrópole durante 4 anos e 2 meses. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você julga ser importante dizer no encerramento dessa live, pelo menos para não passar em branco? Não, Tilé, acho que você buscou tudo de uma maneira bem bacana. O que a gente realmente precisa é do apoio do torcedor ipiranguense, dos aurinegros e de toda a coletividade baiana em prol de colaborar, né, nessa busca de retomada do Esporte Clube Ipiranga, né? Então, assistam a live de segunda-feira com o presidente, deem todo o apoio para ele. De longe, a gente está preparando também um livro com toda essa história do Ipiranga, né? Essa bilheteria digital vai ajudar bastante. Depois, o livro também vai contribuir em muito para o Esporte Clube Ipiranga, né? Então, a gente pensou num livro digital, mas acho que melhor físico para que todo mundo tenha em mãos, guarde, dê de presente, sabe? E tenha essa história. E quando puder, a gente vai trabalhar resgatando o máximo da história. E o que eu peço, que todo ipiranguense, todos os jogadores que passaram pelo Ipiranga, que tenha fotos, que tenha detalhes do clube, passem para o presidente, não precisa
pode ser digitalizado para a gente montar o Memorial do Ipiranga. O Memorial do Ipiranga. Isso vai ser bem bacana, onde vai estar os troféus, a história, né? E todos os jogos do Ipiranga, no profissional, na época amadora, os títulos, tudo. Então, acho um negócio bem bacana. Alguém perguntou bilheteria original. Alguém perguntou se o Instagram do Ipiranga está ativo. Está sim. @ECIpiranga com Y. @ECIpiranga com Y. E o Facebook do Ipiranga, Esporte Clube Ipiranga, tem mais de 38 mil seguidores. Um clube desse não pode morrer, minha gente. Não pode. É um desperdício, né? Meu querido Celso, muito obrigado, meu irmão. Prazer enorme de conhecer. Você aí de Bragança Paulista, interior de São Paulo, gentilmente aceitou o nosso convite. Um grande abraço para você, meu amigo. Um abraço, Tileva. Eu agradeço de coração a oportunidade. Um abraço a todos os torcedores do Ipiranga. Um abraço ao grande mestre Valdemar. E fiquem com Deus. Boa sorte em tudo. Siga na caminhada com toda a certeza de que dias melhores virão. Bom, e nesse finalzinho eu quero lembrar, segunda-feira, 7 de setembro, 13 horas, através do Instagram, @SCIpiranga, assistam a live do cantor baiano Pierre Onassis, em favor dos 114 anos do Ipiranga, em favor do clube. Lá terá um QR Code que você poderá colaborar com 5, com 10, com 15, com o que você puder, reais. Né? É importante que seja uma contribuição dada de coração. Muito obrigado a você, Celso Franco, que foi o meu convidado de hoje aqui na live Papo Contilé. Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui. Olá, gente, Pierre Onassis Afrodisíaco. Estou passando aqui para te convidar. Dia 7 de setembro tem aniversário de 114 anos do Clube Ipiranga. 7 de setembro, feriadão. E quem vai tocar é o Afrodisíaco. Pois é, uma grande comemoração, merece um som percussivo e que empolgue e que deixe você feliz. 7 de setembro tem Afrodisíaco ao vivo, numa live comemorativa aos 114 anos do Clube Ipiranga. Espero você, é feriado, venha se divertir e cantar. Oh, 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 incendeia, vixe manha, ó neguinha, vem que vem, a gente se vê.